E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para a nossa aula de hoje? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e nós vamos continuar com a preparação para a avaliação do SAEB. Você, estudante do nono ano, não deixe de assistir essa aula, vem comigo. Descritor número 5. Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Tudo bem? Pessoal, a gente tem que entender algumas habilidades para a gente conseguir se sair bem desse descritor. Por exemplo, primeiro eu preciso saber o que é uma malha quadriculada, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês para que a gente possa entender melhor. Além disso, a gente precisa entender que uma ampliação, quando eu quero ampliar qualquer coisa, qualquer figura, eu estou falando de uma multiplicação. Tranquilo? E quando eu quero fazer uma redução? Vamos seguir o mesmo padrão. Tudo que eu quero reduzir, eu vou dividir. E assim, você tendo esse entendimento, vai ficar mais fácil. Tá certo? Eu trouxe para vocês uma malha quadriculada que tem 1 centímetro de medida por lado, tudo bem? Dá uma olhada nessa imagem aí para vocês. Junto com essa malha quadriculada, eu trouxe também uma ampliação e uma redução de uma figura. Eu tenho aqui como base a figura A. E a figura B, ela é uma demonstração ampliada da figura A. Ela foi ampliada 2 vezes. Por quê, professor? Eu fiz uma multiplicação por 2. Da base, eu estava usando de medida 2 quadros. Na base da figura B, eu uso quanto? Eu uso 4 quadros. E assim por diante. Na figura C, a mesma coisa. Só que aí houve uma redução. E ao invés de eu usar 2, eu uso apenas 1 quadro. Então aqui eu tenho um exemplo de ampliação e redução de figuras. Ou seja, eu tenho que manter a proporção, tudo bem? Então, assim como eu aumentei a base, eu aumentei aí os lados, eu aumentei o teto, que está parecendo um triângulo, né? Que está parecendo um teto de uma casa. Então, eu aumentei tudo proporcionalmente e diminuí tudo proporcionalmente. Nas questões de hoje, você vai conseguir entender melhor essa ideia de ampliação e redução. Na primeira questão de hoje, pede o seguinte, na questão número 1. Qual das figuras a seguir é uma ampliação da figura O? Então, eu trouxe uma figura O também na malha quadriculada, com 2 quadrinhos ali coloridos, certo? Então, eu tenho 2 quadrinhos utilizando apenas uma linha, certo? Então, eu tenho que procurar saber o quê? Qual foi a ampliação? Qual das figuras vai representar uma ampliação? Ou seja, eu preciso fazer uma multiplicação. E eu preciso descobrir também por quanto, não é assim? Então, vamos analisar a figura A. A figura A, eu usei 2 linhas e 3 colunas. Certo, pessoal? Mas veja bem, se eu tivesse ampliado a figura O por 2, eu teria que ter usado o quê? 4 colunas e 2 linhas. Tá certo? Porque eu não usei 2 colunas, 2 vezes 2, 4. Uma linha, 1 vezes 2, 2. Tá? Então, a figura A não é uma ampliação da minha figura. Vamos ver agora a figura B. Então, a figura B, eu usei quantas colunas? Vamos iniciar pelas colunas. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E quantas linhas eu usei? 1, 2, 3, 4 linhas. Pessoal, não tem nenhuma multiplicação que eu vou multiplicar 2 e 1 que eu vou chegar na figura B. Porque, igual como eu falei para vocês, eu tenho que ampliar proporcionalmente. Agora vamos analisar, nós temos a figura C e D. A figura C, eu acredito que seja ampliação. Vamos analisar. Quantas colunas? 2, 4, 6. 6 é um múltiplo de 2. Opa, então, beleza. Então, nós usamos 6 colunas. E quantas linhas? Então, eu usei 3 linhas. Mas veja bem, 2 vezes 3, eu não falei que 6 é um múltiplo de 2? 2 vezes 3, então formamos 6. Então, nós formamos 6 colunas. Confere, houve ampliação por 3. E vamos agora analisar quantas linhas. Eu tinha uma linha. Se eu tinha uma linha, eu tenho que ter quantas linhas agora multiplicando por 3? 3. Então, eu acabo de descobrir que a minha figura C é a ampliação da figura O.
Já a figura D, eu não vou precisar nem fazer a multiplicação, porque eu estou vendo que ela tem 5 colunas e 3 linhas. Então, não vai manter uma proporção com a figura O. Tudo bem? Vamos ver mais uma. Questão número 2. Uma torre de comunicação está representada na figura a seguir. Olha que bacana, pessoal. Eu tenho aqui uma malha quadriculada. Dentro dessa malha quadriculada, eu desenhei um triângulo que eu estou colocando como se fosse a minha torre de comunicação. Mas vamos ver o que o enunciado quer da gente. Para construir uma miniatura dessa torre que tenha dimensões 8 vezes menores que a original, deve-se. Vamos atentar às opções. Multiplicar as dimensões da original por 8, dividir as dimensões da original por 8, multiplicar as dimensões da original por 4 ou dividir as dimensões da original por 4. Pessoal, veja bem, eu quero uma miniatura, então eu quero reduzir, eu quero uma coisa menor, então eu tenho que dividir. Já vou eliminar a alternativa A e C, beleza? Só que o que mais fala no meu enunciado? Que eu quero diminuir quantas vezes? Eu quero 8 vezes menores. Então eu tenho que dividir por quanto? Por 8. Qual seria a minha alternativa correta? A alternativa B. Essa estava fácil, não estava? Vamos embora para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Questão número 3. Veja o polígono desenhado na malha quadriculada. Beleza, eu tenho um polígono que foi desenhado lá na nossa malha com vários quadrinhos. Eu preciso ver quantos quadrinhos foram utilizados e saber o que o enunciado está nos pedindo. Então, observamos aí, tá? Então, nós temos, parece uma peça de um joguinho, né? Mas vamos analisar o que esse enunciado quer da gente. As medidas de todos os lados foram dobradas. O novo polígono semelhante à figura é. Pessoal, se foi dobrado, foi multiplicado por quanto? Por 2. É só pegar todos os lados e multiplicar por 2. Então, na minha base, eu teria quanto, pessoal? 3 com 3 são 6. Eu teria 6. Eu tenho que procurar uma figura que tenha o quê? 12 quadrinhos na base. Pessoal, vamos olhar aqui as laterais. Então, nas linhas laterais, eu utilizei o quê? 2 linhas, né? Também 2 quadrinhos. Então, eu tenho que procurar uma figura que tenha quanto? Que tenha 4. Aí, você às vezes vê que a gente tem uma modificação aqui. Ele não é reto no teto, né? Vamos chamar de teto dessa figura. Ou seja, na extremidade superior. Então, eu tenho que analisar o quê? Se aqui eu tenho 2, eu vou passar a ter 4. E nessa linha que só tem 2, pessoal? Pessoal, se eu dobrei todos os lados, se eu utilizei uma única linha, eu preciso utilizar o quê? 2 linhas para me fazer esse topo aí, tá certo? Então, vai ser 2 e se eu alterei tudo de um lado, automaticamente, pessoal, foi ampliado do outro lado. Então, qual que vai ser a figura semelhante a essas informações que eu trouxe para vocês? Pessoal, das alternativas que eu tenho, a única ilustração que vai me mostrar onde foi dobrada a minha figura original vai ser a alternativa A, certo? Então, se eu dobrei, eu multipliquei todos os lados por 2. Para a gente entender de redução e ampliação, precisa tomar cuidado, precisa fazer essa multiplicação, tomar cuidado e observar todos os lados, se tudo foi aumentado ou diminuído da forma proporcional. Espero que tenha ficado claro. Faça mais atividades, não deixe de assistir às nossas próximas aulas para que você possa se inteirar sobre todos os descritores do SAEB. Te espero até a próxima.